Vários amigos e eu decidimos explorar uma mansão abandonada que pertenceu a um renomado general da Segunda Guerra Mundial, que foi aparentemente abandonada nos anos 50, logo após sua morte. Chegamos lá por volta das 18 horas. A mansão era enorme e cercada por floresta e grama muito alta. Já nos portões entramos e começamos a explorar o prédio que provavelmente foi construído no final de 1800. Era enorme. Era um labirinto de salas, escadas, terraços e corredores. Quando entramos e passamos por um pequeno corredor que dava para a primeira sala, ouvimos um miado atrás de nós. Era um gato. Parecia ter uns 3 anos de idade, não era tão grande. Branco, com manchas pretas, e parecia muito saudável. Percebi isso imediatamente, quando me ofereci como voluntário para cuidar de gatos sem teto por um tempo. O gato se aproximou de nós sem medo. Levantei minha mão e ele imediatamente me deixou acariciá-lo. O pelo era limpo, macio, em boas condições gerais. Durante nossa exploração do lugar, o gato estava sempre andando conosco. Ele não tinha medo e nenhuma curiosidade particular em relação a nós, enquanto prontamente deixava todos acariciá-lo, com muita calma e confiança. Isso era estranho, pois o gato estava em condições excelentes para ser um gato de rua, e por ali não havia casas a quilômetros. Quando finalmente terminamos de tirar fotos, fiquei preocupado com o gato. Ele era o único ser vivo próximo no meio do nada e estava completamente abandonado. Me preocupei muito com ele, pois poderiam ter-lhe abandonado ali naquele mesmo dia. Decidi que o levaria e encontraria um novo lar para ele, se eu não pudesse cuidar dele sozinho. Quando o procuro, não consigo encontrá-lo. Ele não estava em lugar nenhum, quando há meio minuto ele estava correndo entre nossas pernas e miando. Foi como se ele tivesse evaporado. Ele não saiu. Eu olhei para dentro dos cômodos, chamei por ele e não havia vestígios do nosso amigo. Olhei em volta um pouco mais e finalmente desci até o porão, em um lugar que não queríamos ir. Quando olhei lá, encontrei algo que me perturbou. Eram restos mortais de muitos e muitos gatos do mesmo tamanho e da mesma pelagem. Se eu pudesse dizer quantos, chutaria no mínimo 100 gatos. Assustado, voltei para cima e procurei mais uma vez por ele, mas não o encontrei. Juro que não sei se isso é algo paranormal ou não, mas o que aconteceu ali é inexplicável. Eram centenas de gatos mortos, praticamente já decompostos, com a mesma pelagem e o mesmo tamanho. Como isso era possível? Até hoje me pego pensando nisso às vezes e tento buscar explicação para algo impossível de explicar. Eu cresci no campo. Não estou me referindo ao meio do nada, definitivamente um pé ao lado dos subúrbios. Ao lado da minha casa havia um enorme milharal, e do outro lado da rua havia algumas casas. Devo mencionar que também morava num terreno de 7 acres, então ficava em algum lugar entre a zona rural e os subúrbios. Nos fundos da propriedade havia uma floresta bem grande que eventualmente levava a uma trilha natural, mas antes disso havia um acampamento. Este acampamento costumava ser um lugar bastante popular antigamente, muito antes de nos mudarmos para lá, mas acabou fechando abruptamente. Não sei exatamente por quê, mas ouvi muito falar sobre a existência de problemas com drogas. Também houve rumores de que pessoas haviam sido atacadas e mortas lá. Ninguém que conhecíamos na área que estava lá na época sabia com certeza, mas o fato é que ele fechou e eles não o demoliram. Eles acabaram por deixar lá um acampamento abandonado completo, com cabanas, um refeitório e outras construções. Isso por si só parece um tanto assustador, e era, mas na época em que essa história aconteceu eu era muito jovem. Tinha cerca de 9 anos e provavelmente era bastante ingênuo, dada a minha idade. Essa floresta e acampamento abandonado não fazia parte da nossa propriedade, que termina logo quando você chega na linha das árvores. Porém, na época, o dono daquela propriedade e meu pai eram amigos um do outro, e esse cara disse que não se importava se andássemos por lá e até deixou meu pai caçar lá durante a temporada de estoque de carne. Então, uma noite, quando minha mãe estava trabalhando à noite, meu pai levou minha irmã mais nova e eu para explorar. Ainda não estava escuro porque era verão. No entanto, no meio do mato estava um tanto apagado da luz do dia. Exploramos um pouco.
embora a maioria dos prédios estivesse trancados e houvesse muitas aranhas por toda parte. Eu estava ficando ansioso para voltar e também já estava bastante escuro nesse momento. Numa determinada área, os prédios estavam desbloqueados e alguns nem sequer tinham portas. Estávamos apenas olhando em volta, imaginando como aquilo parecia o começo de um filme de terror. Enquanto estávamos em uma das cabanas, ouvimos vozes do lado de fora. Espiamos pelas janelas e vimos dois caras de 20 e poucos anos, um deles estando completamente sujo, pelo que percebi na época. Eles pareciam bravos e falavam alto. Parecia que eles estavam com pressa, como se tivessem que se apressar e fazer alguma coisa lá atrás, ou como se estivessem procurando alguma coisa. Nunca tinha visto meu pai realmente assustado. E embora eu não diria que ele estava exatamente assustado nesta situação, eu poderia dizer que ele estava um tanto preocupado, o que também era incomum. Ele ficou na porta da cabana enquanto minha irmã e eu olhávamos pela janela. Eu estava segurando um tijolo solto que peguei, e meu pai me disse para segurá-lo, a menos que ele me dissesse para soltá-lo, o que por algum motivo me chama a atenção. Enquanto observo pela janela, vejo um dos caras olhar para a cabana e fazer contato visual com meu pai por um tempo. Pareceu uma eternidade na época, mas provavelmente não foi tanto tempo. A essa altura, eu estava inquieto. O comentário que meu pai fez me fez perceber que esta era uma situação perigosa. Então o cara sussurrou algo para o outro cara que olhou para o meu pai também. Eles tiveram uma espécie de conversa e os dois rapazes foram embora em direção às árvores. Quando ele não conseguiu mais vê-los, ele nos conduziu para fora. Voltamos para minha casa, mas meu pai parecia inquieto e ficava olhando para trás o tempo todo. Voltamos sem problemas e nada resultou desse encontro. Meu pai nos contou anos depois que nenhuma das pessoas que estavam lá pertenciam à região, e fora isso ele disse que um dos homens estava completamente banhado no que parecia sangue. Meu pai nunca mencionou com ninguém o que aconteceu naquele dia, e eu acho que ele falhou nisso. Eles poderiam muito bem ter matado alguém naquele lugar. Ou pior, já que meu pai mencionou que um deles estava banhado em sangue, não duvido que eles praticavam algo obscuro naquela floresta, tipo ritual de sacrifício ou algo do tipo. Sempre fui um tipo de pessoa que gosta de atividades ao ar livre. Qualquer chance de passear por aí, eu aproveitava. Quer se trate de caminhadas, esportes, estar na praia. Se fosse ao ar livre, eu estava lá. Agora, no tempo de escola, que foi há cerca de 10 anos, meus pais me inscreveram para uma viagem com a escola. Eles estavam fazendo um programa de acampamento e caminhada. Íamos fazer uma viagem de fim de semana para as montanhas. Adorei a ideia por vários motivos diferentes, principalmente porque sairíamos da rotina habitual. Consegui convencer um grupo de amigos a ir também. Eu estava tão animado para passar o fim de semana na natureza com meus amigos e simplesmente não me importava com o mundo. Sexta-feira chegou e caminhamos um pedaço decente desta montanha local. Não era tão ruim. Sinceramente, acho que a trilha foi pensada para iniciantes. Por volta das 17 horas decidimos montar acampamento. Provavelmente havia 15 alunos e 3 professores nesta nossa pequena expedição. Na primeira noite, meus amigos e eu, que estávamos todos dividindo uma barraca, tivemos problemas com um dos professores. Havia uma política rígida de apagar as luzes por volta das 22 horas e ainda estávamos muito acordados e ativos naquele horário. Estávamos fazendo muito barulhos e entusiasmados enquanto jogávamos Nintendo. A professora nos fez desligar. Estávamos todos meio irritados, mas ouvimos mesmo assim. Não dormi bem naquela noite. Eu podia ouvir todos os tipos de ruídos fora da tenda. Poderia ser um animal, mas pensei que talvez fosse também um professor nos verificando durante a noite para ter certeza de que estávamos realmente dormindo. Na manhã seguinte, eu estava bastante exausto. Assim que começamos a caminhar, entrei no ritmo real e me senti muito bem novamente. Durante o dia, um dos meus amigos sugeriu que saíssemos furtivamente das tendas à noite. Era por volta da meia-noite, e eu estava quase dormindo quando meus amigos me acordaram para fugir. Fiquei tonto por um tempo, mas eventualmente acordei. Eu percebi o quão estúpido era fugir para o meio da floresta à noite, somente momentos depois.
Minha lógica era que não estávamos fazendo nada de ruim ou ilegal, então a repercussão certamente não seria tão severa. Afastamo-nos bastante do acampamento para não acordar ninguém. A maioria de nós tinha nossos videogames quase totalmente carregados. Planejamos jogar até que o primeiro perdesse. Então voltaríamos para o acampamento. Os primeiros 30 minutos foram muito bons. Eu senti como se estivesse criando uma memória incrível que guardaria para sempre com meus amigos. Infelizmente, eu estava prestes a criar uma memória da qual me lembraria para sempre, mas pelos motivos ruins. Depois desses primeiros 30 minutos, permanecemos lá, jogando, e então começamos a ouvir um farfalhar nas árvores. Todos nós congelamos. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser um urso. Fiquei apavorado, eu não sabia o que fazer. Alguns segundos depois, porém, uma pessoa emergiu da linha das árvores. Era um homem. Não olhou para nós e não disse nada. Estava o tempo todo com a cabeça baixa. Estávamos todos sentados em alguns galhos de árvores, quase em semicírculo. O homem estranho estava sentado mais à frente. Ele parecia estar na casa dos 40 anos. Ele tinha altura média, cabelos quase todos escuros, barbeado e, principalmente, vestia roupas muito bonitas. Uma roupa estranha para um homem no meio da floresta. Nenhum de nós disse nada. Todos nós meio que olhamos uns para os outros, sem saber o que fazer. O homem apenas ficou ali sentado, olhando para o chão. Todos nós nos entreolhamos e silenciosamente concordamos em nos levantar e voltar para o acampamento. Quando nos levantamos, o homem também se levantou. Ficamos completamente imóveis e quando olhamos para cima vimos que seus olhos eram vermelhos como sangue. Essa foi a gota d'água para nós. Nós surtamos. Decidimos correr o mais rápido que podíamos de volta ao acampamento. Eu comecei e todos seguiram. Olhei para trás e pude ver que o homem estava correndo levemente atrás de nós. Foi uma das piores coisas que já vi com meus próprios olhos. A falta de emoção em seu rosto era tão perturbadora. Parecia que ele não estava nem suando para nos seguir. Graças a Deus, finalmente conseguimos perdê-lo de vista. Pelo menos pensamos que sim. Fechamos as barracas em silêncio e todos concordamos em não contar a ninguém. Eu não sei por que realmente. Éramos estúpidos quando éramos crianças e tínhamos medo de nos metermos em problemas. Ficamos acordados a noite toda, pulando a cada pequeno galho de árvore que se quebrava. Nunca ficamos tão felizes em ver a luz da manhã. Saímos da floresta naquela tarde e nunca mais vimos o homem. Concordamos que nunca contaríamos aos professores o que aconteceu. Eles provavelmente não acreditariam. Não fomos pegos por fugir e também não fomos feridos por aquela coisa na floresta. Eu não sei se ele era um homem normal ou outra coisa, mas aquela interação me deixou morrendo de medo. Você acredita em bruxas? Eu tento não acreditar, sério. Tento com todas as minhas forças, mas o que aconteceu comigo, o que presenciei, torna tudo extremamente difícil para mim. Sei que muitas pessoas que compartilham suas histórias o fazem para saber se algo do tipo também aconteceu com outras pessoas. Elas fazem isso esperando que alguém diga: sim, eu acredito em você, você não é louca, algo parecido aconteceu comigo, o paranormal existe e blá blá blá. Acho que eu, pelo contrário, tudo o que quero é que me expliquem se puderem, que me digam que tudo foi um mal-entendido, que nada aconteceu, que eu posso dormir tranquila à noite. Passo por isso durante 6 anos. Começou quando eu tinha 16 anos e ainda não consigo superar. Tenho muito medo até de sair sozinha para o meu pátio nas noites de sábado. A mesma coisa aconteceu com minha irmã. Ela tinha 12 anos quando tudo começou. Acho que para começo de conversa devo mencionar que minha mãe morreu quando eu estava na 6ª série. Claro, foi muito triste, mas sua doença judiou dela, a castigou. A doença nos machucou mais que a morte. Quando isso aconteceu, tivemos muita sorte de ter a família perto de nós, família que nunca nos abandonou. Minhas tias faziam questão de vir ficar conosco, para nos ensinarmos as coisas de casa. Meu pai sabe fazer isso, mas o trabalho dele ocupa muito do seu tempo. E quando mamãe morreu, parecia que não havia muitos motivos para ele voltar para casa. Como se ele tivesse medo de estar aqui, de lembrar dela, de enfrentar sua ausência. Ele começou apenas a trabalhar e trabalhar mais e mais. Finalmente, com o passar do tempo, encontrou uma companheira, alguém que o fez voltar a viver a vida.
Ironicamente, embora se pudesse esperar o contrário, sua nova companheira o ajudou a viver novamente conosco, e com isso passamos a amá-la. Seu nome é Roberta. Nesse meio tempo aconteceu algo ainda mais lindo, pelo menos para nós. Íamos ter um irmãozinho. Isso realmente mudou nossas vidas. Ele era bem mais novo que eu e minha irmã. Acho que isso deu ainda mais brilho a tudo. Já tínhamos idade e maturidade para aproveitar tudo, para ajudar a cuidar dele, para fazer planos, para não sentir ciúme nenhum. Até nos deixaram escolher o nome dele e escolhemos Mateus. Escolhemos porque esse era o nome do garoto da escola, por quem todas nós tínhamos uma queda, inclusive minha irmã mais nova. Quando meu irmão tinha 6 meses, minha família recebeu más notícias mais uma vez. A mesma doença que acometeu minha mãe agora atacava impiedosamente sua irmã mais nova. Chegou a um ponto em que ela não conseguia fazer as coisas dela, coisas simples de casa. Mas como eu mencionei, minha família é muito unida. Juntas de meu pai, em nome da minha mãe, íamos apoiar sempre que fosse necessário. Fazíamos isso aos sábados, até a dor ficar simplesmente insuportável para ela. Ver minha tia daquele jeito trouxe novamente a dor a nós. Roberta então decidiu algo: ser quem cuidaria da cunhada do agora marido. Foi estranho, pode ser sim, mas a família da minha mãe passou a apreciá-la muito e como ela tinha algum conhecimento de enfermagem, parecia ser a pessoa ideal, pelo menos muito mais que nós. Além disso, acho que ela fez isso para proteger minha irmã, meu pai e eu da lembrança terrível, para que não revivêssemos o que havia acontecido com minha mãe. Então, aos sábados, Roberta saía o dia todo. Meu pai trabalhava e trabalhava, como sempre, e eu e minha irmã cuidávamos do bebê com a ajuda da Paçoca, a cachorra da Roberta, uma cadela de rua que um dia, quando ela estava grávida, a acompanhou de volta para casa e ficou. Ela nunca foi embora. Era extremamente protetora e por algum motivo odiava intensamente os sapatos da minha irmã. Desde que Mateus nasceu, ela ajudou a cuidar dele. Ela sempre adormecia ao lado do berço, sempre serena. Até que numa daquelas noites, quando estávamos sozinhas, algo de repente me chamou a atenção. Minha irmã estava na sala de jantar, onde se acomodou para ler. O bebê estava no berço, dormindo no quarto do meu pai, e a cachorra com ele, como sempre. No entanto, de repente, senti algo muito estranho, posso jurar. Era como se de repente um silêncio tivesse cercado a casa, como se tivesse entrado nela e não se ouvisse mais absolutamente nada ao redor. Os sons da rua, os sons lá dentro, nada, nem mesmo o som ambiente. Me levantei da cadeira onde estava sentada. Me levantei olhando para todos os lados. Não sei explicar. Não estava acontecendo nada, mas sentia uma coisa muito ruim. Ficou tão claro que minha irmã se aproximou de mim e perguntou se eu também sentia aquilo. Eu disse que sim, e instintivamente fomos atrás do meu irmão. Quando entramos no quarto, o que vimos nos assustou muito. Paçoca estava olhando para um canto do teto do quarto. Ela estava parada, alerta, com o rabo esticado como fazia quando estava prestes a latir com raiva. Ela estava bem entre o berço, como se estivesse protegendo meu irmão. Minha irmã correu para pegar o bebê e a cachorra ainda olhava para o teto. Me virei para aquele canto e senti alguma coisa. Não consegui ver nada, mas senti alguma coisa ruim que puxava minha visão para o outro lado. Como se não quisesse que eu olhasse para aquele ponto em específico. Da melhor maneira que pude, tirei todo mundo do quarto. Fomos para a sala e ficamos lá até meu pai chegar. Quando ele chegou, nos levou para jantar hambúrgueres. Pedimos que nos levasse a um lugar onde deixassem a Paçoca entrar. Não queríamos deixá-la sozinha. Depois passamos na casa da minha tia, onde Roberta também estava. Meu pai não deixou a gente entrar para vê-la, ficamos esperando no carro. Acho que naquele momento esquecemos aquela sensação estranha que tínhamos em casa. Era fácil de esquecer porque não entendíamos aquilo, porque não sabíamos como explicar. Mas no sábado seguinte continuaria. Paçoca saía todas as noites para o pátio da frente, mesmo tendo uma cama dentro. Havia dias em que ela arranhava a porta para sair e se deitava debaixo de uma árvore perto da entrada, como se lembrasse dos tempos de vida na rua. Naquele sábado ela acordou mal. Parecia que tinha algo de errado com ela, pois não se levantou. Quando saímos, encontramos no quintal um saco com entranhas velhas, quase podres, como se ela tivesse saído e as encontrado, ou como se alguém as tivesse jogado dentro de casa para ela comer.
A levamos ao veterinário onde cuidaram dela, porém disseram que ela tinha que ficar sob observação. Deixaram eu e meus irmãos em casa, e meu pai foi levar a Roberta para a casa da minha tia, posteriormente com ele indo trabalhar. Quando chegamos em casa, uma das vizinhas se aproximou de nós e nos perguntou sobre a paçoca. Contamos a ela o que havia acontecido e ela apenas nos disse para cuidarmos melhor dela, para não deixá-la do lado de fora. Ela nos contou que tinha visto alguma coisa de madrugada, antes das 4 horas, quando saía para se despedir do marido antes de ir para o trabalho. Ela nos contou que viram uma senhora parada perto da nossa cerca. Ela parecia estar falando alguma coisa. Eles a viram mexer os lábios. Ao ouvir a porta do carro se abrir, ela se virou e caminhou pela rua até se perder. Ela disse que andava de maneira muito estranha. Ela usava um vestido preto com a barra bem larga, como se fosse uma roupa muito antiga, e quando ela se afastou, ela segurou a parte de baixo do vestido com as mãos. A largura e o comprimento davam a impressão de que estava flutuando, já que não dava para ver o movimento de seus pés enquanto ela andava. O fato da vizinha nos ter dito isso nos preocupou, mas, para ser totalmente sincera, pareceu-nos o ato de uma senhora que sofria com problemas mentais. Não o relacionamos de forma alguma com o que tinha acontecido no sábado anterior. Não havia razão para se preocupar. Continuamos a realizar nossas tarefas, mesmo aos sábados, quando cuidávamos do meu irmão. Estes eram dias em que cada uma de nós se concentrava em suas próprias atividades, seja fazer lição de casa, algo que nunca fazíamos aos domingos, ou dedicar tempo à leitura e assistir séries que tínhamos pendentes. Me acomodei na sala com o bebê, minha irmã estava na cadeira, lendo, enquanto eu procurava alguma coisa para assistir na televisão. Não sei quando adormeci, nunca tirava cochilo, mas naquela tarde adormeci, quase sem perceber, adormeci profundamente. Minha irmã mais tarde me contou que desligou a televisão, deixou a criança no berço com a porta aberta e foi ler na sala de jantar. Não sei quanto tempo se passou. O choro do meu irmão entrou nos meus sonhos. Aos poucos, eu estava sonhando coisas terríveis. Sonhei com uma sombra negra que entrava no quarto onde ele estava, que dançava em volta dele e que eu não podia fazer nada. No sonho, eu estava deitada bem longe de casa. Eu estava num banco, no parque onde meu pai nos levava quando éramos pequenas, quando morávamos em outro lugar. Eu estava com muito medo, e foi aí que percebi que era um sonho. Mas havia algo de ruim. O choro era real. Estava lá, mas eu não conseguia acordar. Me forcei, não lembro como consegui isso, mas me forcei, me movendo aos poucos até cair do sofá. Percebi que estava na minha sala. O choro da criança vinha do quarto, e ao me levantar gritei com minha irmã do porquê ela não foi verificá-lo. Ela ergueu os olhos do livro, surpresa, me perguntando o que estava acontecendo. Enquanto eu corria para o quarto, contei a ela que o bebê estava chorando. Ela corria atrás de mim, me dizendo que não o tinha ouvido, que até aquele exato momento não tinha ouvido ele chorar. Quando cheguei ao quarto, a porta estava fechada. Tive medo que não fosse seguro, que alguém estivesse lá dentro com ele, mas graças a Deus não foi isso. Abrimos e corremos até o berço. Estava vazio. O choro ainda estava presente, e começamos a procurar por todos os lados, até percebermos que parecia vir daquele canto que a paçoca olhava no sábado passado. Mais precisamente, vinha de cima do armário, de um armário enorme e antigo que ali tinha. Minha irmã correu pegar uma cadeira, arrumamos, e eu subi para tocar o topo do armário com as mãos. Finalmente o senti um bracinho. O puxei com cuidado e o melhor que pude, tirei ele dali. Minha irmã não parava de chorar. Repetia para mim que não tinha ouvido ele, que não conseguia ouvi-lo chorar. Saímos correndo e fomos até a vizinha do outro lado da rua. Aquela que tinha visto a mulher naquela noite. Não era quem nos dávamos melhor, quem mais confiávamos, nem nada. Mas por algum motivo, era ela quem eu pensei que poderíamos contar o que tinha acontecido. Já que saímos correndo sem telefone, não podíamos contar ao meu pai que estávamos fora de casa, e ficamos lá. Quando ele chegou com Roberta, a vizinha foi falar com eles. Ela pediu para que nós a deixássemos ir primeiro, que ela tinha que contar uma coisa para eles. Depois disso, saímos com o bebê, ainda com medo. Não sei o que ela disse, mas não ajudou em nada. Acho que piorou. Meu pai ficou um pouco bravo. Ele perguntou o que tinha acontecido, disse para que não inventássemos nenhuma mentira e não sabíamos o que responder.
Roberta nos disse que se o bebê fosse muita responsabilidade, tínhamos que falar. Contamos para eles o que aconteceu e ainda queríamos ajudar, queríamos continuar ajudando com o bebê. No fundo, eu te digo, não queria acreditar no que estava acontecendo e minha irmã também não. Em minha casa não acreditavam nos fenômenos paranormais. Éramos zero religião, nem nos momentos mais terríveis da doença de minha mãe. Buscamos alívio na fé. No entanto, teria mais um sábado, um pior, um ainda mais terrível. Eu e minha irmã estávamos sozinhas mais uma vez, dessa vez bem conscientes do que poderia acontecer. A semana inteira ficamos nervosas sobre o que tinha acontecido nos finais de semanas anteriores. Naquele dia, Paçoca já havia voltado para casa e estava conosco há dias, mas parecia muito fraca, doente, só ficava deitada ao lado do bebê. Não parecia que ela realmente poderia defendê-lo de qualquer coisa. Nos instalamos no meu quarto. Era o que tinha a janela mais segura. E lá colocamos a criança no canto mais afastado da porta. Passamos a tarde assim, até comemos lá dentro. Quando meu pai chegou, finalmente sentimos um pouco de paz. Ele chegou cedo e parecia que o momento amargo havia passado. Foi ele quem começou a fazer o jantar para nós. Perguntamos sobre Roberta, e ele disse que tinha ficado com minha tia, que teve um dia muito ruim, que parecia que poderia ser um dos últimos. Havia chegado mais gente lá, mais pessoas da família com ela. Roberta disse a ele que iria ficar lá mais um tempo, que depois alguém iria levá-la para casa. Depois do jantar, meu pai levou o bebê e ele foi para a sala. Paçoca o seguiu. A coitada mal andava e deitou-se ao lado do sofá. Minha irmã e eu queríamos descansar. Ela foi para o quarto dela e eu fiquei no meu. Já era tarde, eu estava me preparando para dormir quando algo me assustou. Ouvi minha irmã sair correndo do quarto. A cachorra estava latindo desesperadamente para a porta de casa e meu pai, por algum motivo, abriu para ela. A cachorra saiu correndo, chorando e latindo com raiva, e de alguma forma se machucando toda, saiu pelas grades onde eu nunca imaginei que ela caberia, e então fugiu pela rua. Meu pai ficou muito bravo. Ele gritou que iria correr e procurá-la, que deveríamos cuidar do bebê. Eu sabia que tinha que ir de bicicleta e ajudar, ou Paçoca se perderia para sempre. Falei para minha irmã se trancar com a criança, não abrir a porta para ninguém, e então eu também saí correndo para procurar a cachorra. Alcancei meu pai de bicicleta e tomamos um rumo diferente, porque ninguém tinha visto para onde ela havia corrido. Procurei como se estivesse desesperada e, mais uma vez, percebi que tinha saído sem telefone quando toquei no bolso de trás da calça onde sempre o coloco. Eu tinha tentado tirar para ligar para o meu pai, para perguntar se ele tinha a visto, e nisso percebi que alguma coisa tinha nos tirado de casa, alguma coisa tinha feito algo com a cachorra para que minha irmã e o bebê ficassem sozinhos. Me perdoe, Paçoca, pensei, e voltei correndo para casa. Pedalei com todas as forças até não aguentar mais. À medida que me aproximava, à medida que chegava mais perto, fiquei nervosa ao ver gente na rua. Havia um pequeno grupo de pessoas. Percebi que era meu pai, a vizinha, minha irmã e Roberta, nervosa com o bebê nos braços, acompanhada da minha tia Aura, esposa do irmão mais velho da minha mãe. Ela a levou para dentro de casa. A vizinha estava completamente pálida e eu me aproximei dela. Queria que me explicasse o que havia acontecido. A vizinha me contou o que viu antes de meu pai chegar, coisa que ela não se atreveu a dizer pela forma como eles haviam levado o que ela tentou contar na semana anterior. Ela disse que tinha uma mulher no telhado da nossa casa. Ela tinha quase certeza de que era a mesma mulher que ela tinha visto lá fora na manhã em que Paçoca ficou doente. Ela tinha certeza que essa mulher praticava bruxaria. Ela disse que não queria contar ao meu pai e não sabia como nos contar. Então a única coisa que ela fez foi ficar atenta. Viu se ela se mexia, se ela saía, se ela fazia alguma coisa, e depois de um tempo ela viu a cachorra fugir. Viu ela correr para a rua e percebeu que algo muito ruim estava acontecendo. Nisso meu pai saiu correndo, depois eu de bicicleta. Lá ela sabia que, por mais que parecesse uma vizinha intrometida, precisava fazer alguma coisa. Ela sabia que apenas minha irmã e o bebê estavam em casa. O mais estranho foi que, ao chegar mais perto da minha casa, viu o bebê dormindo, deitado na porta de entrada. Minha irmã estava gritando por ele lá dentro, procurando por ele. Ela pegou rápido e gritou para minha irmã que ela já estava com ele, que estava nos braços dela.
Minha irmã estava quase na frente dele, mas não conseguia vê-lo, e assim que pegou o bebê, ela começou a chorar. As duas saíram de lá e felizmente Roberta estava chegando. Ela saiu do carro muito assustada e levou o bebê. Um grito. Um som estranho foi ouvido vindo do telhado da casa. Lá as quatro conseguiram ver uma figura vestida de preto, uma mulher com olhos brilhantes. Uma mulher que logo se escondeu e desapareceu de vista, como se tivesse se jogado para os fundos de casa. Ninguém se atreveu a ir verificar. Minha irmã não tem muitas lembranças daquele momento, exceto quando eu disse para ela segurar o bebê. Roberta passou a passar cada vez mais tempo na casa da mãe com meu irmão. Ela ficou apavorada com a ideia de que aquela mulher voltasse. Meu pai insistia que não passavam de crenças de pessoas ignorantes e Paçoca não voltou. Com o tempo, nem Roberta, nem meu irmão mais novo. A gente os vê pouco, é difícil conviver com ele, mas a gente tenta estar presente toda vez que meu pai os visita. Estamos novamente sozinhos, os três. Pelo que sei, não batizaram meu irmão, apesar de tudo o que disseram. Quase 2 anos depois, visitando um amigo em um bairro próximo, encontramos Paçoca em uma casinha brincando com uma menina. Era óbvio que ela morava lá agora. Já que estava feliz, chegamos um pouco mais perto e ela nos reconheceu. Ela se aproximou de nós com muito prazer, abanando o rabinho, mas aí a menina a chamou e ela voltou para ela, colocando-se entre a menina e nós, entre a menina e a rua. Entendemos que ela agora a estava protegendo. Essa sempre foi a missão dela, por isso não falamos nada, embora gostemos de passar de vez em quando para vê-la, para lhe dar um daqueles biscoitos que ela tanto gosta. Infelizmente não podemos esquecer aquelas noites em que aquela mulher do telhado nos visitou. De vez em quando, sempre aos sábados, quando já estamos indo dormir. Se prestarmos atenção, ainda podemos ouvir como se algo andasse pela casa procurando por alguém. Como se ainda estivesse procurando o bebê. Sei que minha história não tem muita ação, porém me fez acreditar que existem coisas além da nossa imaginação. E, infelizmente, uma dessas coisas ainda está em nossa casa. Quando eu era criança, nos anos 90, eu costumava odiar seriamente ir para a escola. Havia pelo menos um dia por mês em que eu acordava e decidia que ia ficar em casa. Eu faria o que fosse preciso, fingir que estava passando mal, me trancar no banheiro, chorar, qualquer coisa, eu faria. Eu fazia isso porque funcionava. Meus pais eram trabalhadores de classe média baixa, trabalhavam o dia todo e não podiam ficar em casa ou discutir comigo. Quando eu estava na 4ª série, eles acabavam cedendo e simplesmente me deixavam ficar em casa sozinho. Nos dias em que eu fingia estar doente, lembro-me de uma manhã em que acordei e não precisei fingir. Meu estômago estava embrulhado, minha garganta estava pegando fogo e eu nem conseguia engolir minha própria saliva. Parecia que qualquer coisa me fazia vomitar. Meus pais me deram uma lata de sopa de galinha com macarrão e colocaram tudo em uma tigela no fogão e me disseram para ler as instruções para esquentar no micro-ondas se eu tivesse fome de novo. Eu nem mesmo saí da cama e lá se foram eles. Até minha irmã já tinha ido, correndo para pegar o ônibus. Devido ao meu hábito de ficar em casa, eu estava determinado a me divertir um pouco, mesmo que isso causasse um pouco de desconforto. Eu me acomodei na poltrona reclinável, que eu considerava uma cadeira de jogos, e joguei alguns dos meus jogos favoritos, assisti desenhos animados, programas de auditório, todas as coisas habituais que passavam durante as manhãs no início dos anos 2000. Quando os programas se tornavam principalmente talk shows, desliguei a TV e explorei um pouco a casa. Meu quarto ficava no 2º andar, mas eu tinha minha própria estante de livros, TV, PlayStation, até meu próprio banheiro. No andar de cima, a única coisa que me obrigava a descer as escadas era encontrar algo para comer. O banheiro no andar de cima ficava ao virar do canto do meu quarto, no final do corredor. Por nenhuma razão específica, esse banheiro me dava arrepios desde o primeiro dia. Eu pessoalmente acreditava em fantasmas e coisas assim quando era criança. Novamente, sem motivo real, criei a ideia na minha cabeça de que às vezes via coisas lá embaixo no final do corredor. A realidade era que havia uma janela lá em cima na parede que lançava sombras estranhas na base da parede. Eu sabia disso, mas gostava de me assustar e aos meus amigos quando eles vinham para casa. Estava lá em casa sozinho, precisei fazer xixi. Decidi que desceria as escadas tanto para usar o banheiro quanto para investigar nossa geladeira. Quando me levantei, dei um passo lateral para o corredor
E é claro, vi algo estranho do canto do olho. Parecia um homem grande e imponente no canto do corredor. Isso me assustou, e corri escada abaixo e esperei. Nada. Eu imaginei que se fosse uma pessoa real, eu ouviria os passos. Como você pode imaginar, eu estava sozinho. Fui ao banheiro, fiz o que precisava fazer, e depois fui para a cozinha. A geladeira ficava ao lado da nossa porta da frente. Então, enquanto eu olhava para dentro, estava paralelo à maçaneta da porta da frente. Eu estava olhando ao redor e não encontrando nada que eu pudesse comer quando ouvi algo estranho. Um tilintar. Olhei para o lado e exatamente o que eu pensei que estava acontecendo. A maçaneta da porta da frente estava mexendo para frente e para trás. Graças a Deus estava trancada. Meus pais eram muito preocupados com segurança. Até o trinco estava trancado. Mas ainda assim, eu sabia imediatamente que não era ninguém que morava ali. Nós morávamos em um bairro bastante bom. Um subúrbio de tamanho médio. Mas na minha mente na época, tudo era possível. Ao lado da porta, havia uma grande janela, e algo se movia de um lado para o outro, além da cortina. Eu assisti horrorizado enquanto um cara velho e magro se inclinava com as mãos em concha no vidro e olhava para dentro. Seus olhos foram para a esquerda, depois para a direita, e caíram sobre mim. Um grande e horrível sorriso se estendeu pelo rosto dele. Ele bateu no vidro como se eu fosse algum animal no zoológico. Lembro-me de fechar a geladeira com tanta força que pude ouvir tudo se mover lá dentro. Por algum motivo, provavelmente adrenalina, pensei que minha mãe ia me matar quando chegasse em casa e abrisse a geladeira e encontrasse a armadilha que eu tinha acabado de fazer. Eu me preocupava mais com isso do que com o cara olhando pela janela novamente. Eu tinha uns 10 ou 11 anos quando isso aconteceu, então me imaginava um jovem forte. Na minha cabeça, eu também estava acostumado a ficar em casa sozinho e tinha lidado com muitas pessoas diferentes batendo em nossa porta. Trabalhadores da eletricidade e da água, verificadores de medidores de gás, mormons, testemunhas de Jeová e qualquer outra pessoa propensa a bater. Passei por uma lista mental enquanto observava esse estranho. Ele definitivamente não estava ali para ver minha mãe ou meu pai. Definitivamente não estava a trabalho, nem mesmo estava batendo na porta. Quero dizer, se existe um sinal de perigo, esse cara estava firmemente segurando-o na mão. Ei! Por que você não abre a porta? Ele disse, apontando para a maçaneta. Eu estive aqui ontem. Minha cabeça começa a girar. O que diabos esse cara está falando? Aqui ontem? Ele trabalha para o meu pai? Ele conhece minha irmã mais velha? Dei um passo à frente porque estava tão pego de surpresa. Ele quase me pegou por um segundo. Eu estava prestes a abrir a porta por negação, esperando que houvesse alguma explicação racional. Me controlei depois daquele primeiro passo. Balancei a cabeça. De jeito nenhum, cara. Ele também balançou a cabeça e depois chutou a parede da casa com força. Com força suficiente para me fazer pular. Toda a cozinha estava atrás de mim e as escadas ficavam à direita da sala, onde começava a sala de estar. Do outro lado da cozinha, havia um pequeno corredor que levava ao quarto dos meus pais, além da lavanderia, um banheiro e a entrada lateral para a garagem. Quando me lembrei da garagem, todo esse plano entrou em ação na minha cabeça. Até hoje, nunca tive um pensamento mais limpo e pragmático do que naquele dia. Isso meio que me deixa chateado em dizer a verdade. E me disseram que é porque foi a única vez que minha vida esteve realmente em perigo. De qualquer forma, mantínhamos muitas coisas na garagem, como nossos equipamentos de acampamento e ao ar livre. Isso também incluía minha pistola de paintball especial barata do Walmart. Era uma daquelas pistolas de bombeamento cinza claro transparente que tinha o cilindro de gás na parte inferior do cabo e lançava uma bola de tinta com força suficiente para quebrar uma janela. Eu sei disso por experiência própria. Eu a peguei imediatamente. Troquei o cilindro por hábito, porque sabia que o que quer que estivesse lá dentro tinha que ter passado da validade. Eu enfiei um punhado de bolas de tinta lá, pronto para usar. No entanto, olhei para baixo e vi algo mais que guardávamos na garagem. O tronco de divisão, que tinha um machado espetado em cima. Eu o arranquei e o coloquei na minha calça de pijama. Rastejei de volta pelo corredor. Agora posso ouvir o cara mexendo na porta. Então, quando eu olho em volta do canto, ele não está mais olhando pela janela. Corri tão rápido quanto meu corpo doente permitia pelo corredor e então subi as escadas. O patamar dava direto para o meu quarto, onde planejava me barricar.
Eu pensei em atirar no cara se ele subisse as escadas, e se isso não o dissuadisse, teria que usar o machado quando ele entrasse. Na minha cabeça era infalível, mas algo me disse para parar. Algo melhor me ocorreu então. Em vez de ir para o meu quarto, virei a esquina em direção ao banheiro assustador no final do corredor. Parecia loucura, mas algo me disse que este era o melhor plano. Parei e fui para o banheiro. Abri a janela o mais silenciosamente possível. Eu sabia que se conseguisse passar pela abertura, sabia que o telhado era fácil de andar a partir daí. Eu já tinha subido no telhado dessa forma várias vezes, e sabia que se me esgueirasse, conseguiria ver a porta da frente. Me puxei através da janela, andei de mansinho pelo telhado, tendo cuidado para não ficar muito alto ou pisar com força demais. Honestamente, o cara era adulto. Ele poderia simplesmente subir no telhado sem problemas. Eu queria surpreender esse cara. Depois de alguns passos, cheguei e vejam só, lá estava ele, ainda mexendo na porta. Ele tinha uma chave de fenda, um cartão de crédito, um cabide, literalmente, um kit que os caras teriam do filme Esqueceram de Mim. Era caricato. O cara até tinha cabelos loucos e roupas bobas, como calças que eram muito altas. Era óbvio que essa pessoa era um estranho. No momento, desejei ter pego o telefone apenas para ligar para a polícia, e percebi que não fazia ideia do que esse cara era realmente capaz. Mas ele estava desesperado o suficiente para entrar em nossa casa. Parece loucura, mas eu juro que é a única coisa que eu poderia pensar. Comecei a gritar citações de videogame para esse idiota. As mais duronas que eu conseguia lembrar de qualquer jogo da época. Obviamente, acrescentei uma série de palavrões, e quando comecei a gritar, o cara pulou de susto. Vê-lo assustado apenas nesse breve momento me deu uma confiança totalmente nova. Comecei a atirar nele com bolas de tinta. No peito, nas mãos, no rosto, na garganta. Eu atirei nele em todos os lugares, preto e azul, literalmente. Ele estava a apenas 15 ou 20 pés de distância, e eu atirei em tudo. Naquela época da minha vida, eu conseguia acertar um cocô de cachorro a 15 metros de distância. Um homem adulto era um alvo fácil. Nunca vou esquecer como ele começou a gritar, como se estivesse gritando com o topo dos pulmões. Acho que ele pensou que eu estava atirando de verdade, já que aquelas velhas pistolas de paintball de um único bombeamento eram altas pra caramba quando disparavam. Some a isso a picada instantânea que ele sentiu. Ele provavelmente pensou que era real por um segundo ou dois. De qualquer forma, ele saiu da minha visão dançando. Ele se recompôs e começou a gritar ameaças de todos os tipos. Ele estava dizendo tudo isso com uma voz profunda e assustadora que ele não tinha antes quando estava me pedindo para abrir a casa. Corri para o outro lado do telhado e, por Deus, lá estava ele, andando pela esquina oposta. Eu nem preciso dizer que atirei nele novamente, mas dessa vez ele apenas saiu correndo e pulou a cerca. Ele voltou para o pequeno córrego que separava algumas casas, lavou a tinta de cima dele e depois vagou pela estrada. E você pode acreditar que eu o observei a cada passo. Depois que ele desapareceu, corri o mais rápido possível para dentro de casa, nunca largando minhas armas, e peguei o telefone. Eu queria ligar para a polícia, mas optei por ligar para minha mãe em vez disso. Ela trabalhava muito mais perto e seria capaz de chegar em casa, pelo menos um pouco mais rápido. Eu contei tudo a ela e ela ligou para o meu pai. Ambos apareceram não muito depois. Eu desabei nesse ponto, pois a realidade se instalou de que eu estava realmente em perigo. A história realmente fica meio louca. O cara que olhava pela janela, aparentemente ele não estava blefando. Alguém tinha estado em nossa casa no dia anterior, e meus pais estavam cientes disso, porque algumas coisas foram movidas pela casa. Eles notaram uma janela aberta no quarto deles, alguns livros foram movidos, roupas também, e alguém havia deixado um cigarro no lavatório do banheiro. Eles sabiam que não éramos nós crianças, obviamente. Nenhum de nós fumava. Eles se certificaram de trancar as portas, mas além disso, realmente não sabiam o que pensar. Acontece que o cara que espiava pela janela havia estado rondando casas em todo o nosso bairro. 2 ou 3 já haviam sido roubadas, e uma quarta, uma casa de veraneio. Mas mais de uma dúzia foram sondadas e avaliadas, incluindo a nossa. Ele chegava a uma casa, revirava o máximo possível de pertences antes de ser descoberto e voltava no dia seguinte, exatamente quando todos estavam saindo, para pegar o que queria. Ele não contava comigo ficando em casa naquele dia, meus pais trancando tudo após terem tido aquela primeira experiência estranha.
Estou tão feliz por viver na época em que vivo. Como você pode imaginar, agora tenho câmeras por toda parte, segurança máxima e um grande revólver em vez daquela arma de paintball. Tudo graças àquele estranho da minha infância. Estou aposentado agora, mas trabalhei como inspetor para empresas privadas e para o condado ao longo da minha carreira. Na época, eu estava trabalhando por conta própria, fazendo trabalhos temporários para ver se conseguia me sustentar sem uma grande empresa por trás de mim. As coisas estavam indo bem, mas por causa da natureza do meu trabalho, eu estava aceitando chamadas que normalmente não aceitaria. Chamadas estranhas, como eram chamadas na minha indústria. Avaliações de prédios deteriorados, inspeções de construções feitas pelos próprios moradores, coisas assim. As pessoas queriam que eu deixasse passar algumas coisas, basicamente. Eu estava em um desses trabalhos quando conheci alguém que realmente não queria conhecer. Fui contratado por um construtor de casas particular para inspecionar uma casa que estava pela metade em sua construção, e depois eles submeteriam minha inspeção ao condado. Mas acho que eles estavam planejando apresentá-la como uma construção completamente finalizada, ou algo do tipo. Havia algum tipo de esquema acontecendo, mas do meu lado era apenas um pagamento. Cheguei à casa, que estava meio afastada em uma parte de trás de um empreendimento, longe das outras construções novas, a maioria das quais eram projetos corporativos onde 10 ou 20 casas iguais seriam construídas em um bairro, todas de propriedade da mesma entidade. Depois, havia algumas propriedades particulares, onde compradores privados obtinham um terreno e construíam suas próprias casas unifamiliares personalizadas. Era isso que eu iria inspecionar aqui. Honestamente, era uma ótima propriedade e uma casa incrível, mas dava a impressão de fraude, quase como um estilo mafioso. Entro e começo a fazer meu trabalho, andando com uma prancheta e uma lanterna. Estava tudo indo bem até chegar à parte de trás da casa. Ouço algo. Parece que há lixo espalhado em alguns dos cômodos. E ouço um zumbido, como um rádio ou algo assim. Então me toquei. Provavelmente havia um empreiteiro aqui, alguém terminando a colocação do drywall ou algo assim. Dou uma espiada no quarto principal e lá dentro vejo uma mulher. Ela está suja, com cerca de 30 ou 35 anos. Definitivamente não está trabalhando na propriedade. Com licença, você deveria estar aqui? Perguntei, esperando que ela fosse a esposa do comprador da casa ou algo assim. Claro que deveria. O que você está fazendo na minha casa? Ela respondeu. Ah, eu sou o inspetor de imóveis. Agendei com seu marido e o empreiteiro para fazer uma inspeção completa. Acho que não percebi que alguém estaria aqui. Resmunguei, esperando alguma resposta. Ela resmungou algo e desapareceu no banheiro. Nem todo o drywall estava pronto, então ainda conseguia ver seus pés e braços enquanto ela se movimentava, fazendo esses barulhos estranhos. Nesse ponto, estava um pouco assustado e pronto para sair dali. Isso foi bem antes dos celulares, então estava sozinho ali, pelo menos até chegar ao meu carro. Até então, não tinha encontrado muita coisa estranha em minha carreira. E essa mulher estava prestes a me dar uma grande surpresa. Ela voltou do banheiro com a maior faca de cozinha que já vi e a cravou em um pedaço de drywall pendurado. Instintivamente, dei um passo para trás e fiz o meu melhor para perguntar o que diabos ela estava fazendo. O quê? O que você está fazendo? Saiu algo sem sentido da minha boca. Mas ela não perdeu o rumo. Eu não tenho marido, então acho que você precisa sair. Olhei para o chão e vi que o lixo era, na verdade, coisas acumuladas. Embrulhos de comida, lenços de papel, papel higiênico. Essa mulher estava louca e sem teto e acabou de se mudar, pelo que parecia. Ela estava invadindo o lugar há pelo menos alguns dias, provavelmente sem ter preocupação alguma. E agora, a única coisa que a irritou foi eu, e estou preso aqui com ela. Tudo bem, a lógica simples prevalece. Hora de ir embora. Coloquei minha prancheta em uma prateleira, chequei os bolsos em busca das chaves do carro e comecei a me afastar em direção à saída. Não deixe suas fotos aqui. Eles vão querer de volta na delegacia, ela disse, apontando para minha prancheta. Balancei a cabeça e levantei as mãos para mostrar que estavam vazias e continuei me movendo para trás. Ela não gostou disso, começou a respirar estranhamente, pesado e profundo. Respirei fundo e voltei para pegar a prancheta. Qualquer coisa para amenizar o clima. Isso a deixou ainda pior. De repente,
Essa mulher começou a gritar como um monstro. Ela veio correndo na minha direção e me assustou tanto que quase caí para trás. Só consegui me segurar pelo batente da porta, o que posso afirmar firmemente que aguentou meu peso. Ótima construção na minha inspeção até agora. Felizmente, ela parou de repente. Não chegou realmente a me atacar, mas seu grito criou outro som, algo fora do lugar. Virei-me para encontrar um homem um pouco mais velho do que a mulher sair cambaleando de um armário ou algum canto parcialmente acabado. Ele estava sem camisa, tatuado e magro, definitivamente um viciado. "Você me acordou", ele disse. "Você não deveria estar aqui. Por que me acordou?" Tentei responder, mas o que diabos eu ia dizer para esse cara? Pela aparência dele, sabia que a lógica não funcionaria. Então, a mulher voltou pelo corredor de onde estavam e me deixou meio encurralado. "Meu marido o enviou", ela disse, jogando toda a culpa em mim. Então, o cara começou a pirar, flexionando, agitando, hiperventilando e coisas do tipo. Ele começou a me pressionar sobre como o marido dela os encontrou, onde ele estava e se estava perto. Total paranoia de viciado. Eu os assegurei que não conhecia o cara, não tinha nada a ver com eles. Eu estava apenas lá para fazer uma inspeção na casa. Cometi um erro e fui ao endereço errado, e iria embora sem mais problemas. Eles nunca mais me veriam. Pelo que consegui entender, estavam fugindo do marido da mulher, que era traficante de drogas, e deviam uma quantidade enorme de dinheiro para ele. Estavam indo embora da cidade a pé e avistaram a construção parcial, que se tornou seu pequeno refúgio por pelo menos 48 horas. Mas não importava. Eles não deixariam isso passar. Estavam completamente convencidos de que eu era responsável pelo marido dela, os encontrou, e agora alguém precisava fazer alguma coisa. Foi de longe o impasse mais assustador que consigo imaginar, pois não estava preparado para enfrentar não uma, mas duas pessoas agitadas por drogas. Enquanto eles se aproximavam, percebi que a única carta na manga era o que eles mesmos estavam dizendo. Eu tinha que ir com uma mentira, e, no momento em que fiz isso, eles mudaram completamente. "Seu marido não vai gostar nada disso, sabe? Ele está lá fora, certo?" disse, apontando para a janela. Ambos ficaram boquiabertos e correram até a janela para espiar pela cortina, trabalhando aquela janela como verdadeiros loucos para ver o que estava lá fora. Comecei a recuar pela casa até ganhar alguma distância, e então corri o mais rápido que pude para chegar ao meu carro. Fiquei horrorizado quando olhei para cima e os vi me seguindo pelo gramado da frente. Eles estavam muito mais pálidos e magros do que eu havia percebido quando estavam dentro da casa. Sob o sol, eram ainda mais assustadores por causa de sua aparência. Deixei cair minhas chaves na terra antes mesmo de conseguir destrancar meu carro. Tudo o que pude fazer foi pegá-las e começar a correr novamente, mirando no próximo grupo de novas construções. Vi alguns caminhões estacionados perto deles mais cedo. Então estava rezando para que uma equipe de construção estivesse por perto. Qualquer pessoa normal para me ajudar a equilibrar as equipes. Felizmente para mim, não precisei correr muito longe e mantive uma boa distância dos moradores da casa. Mas eles ainda não desistiram da perseguição. Cheguei à casa mais próxima e lá uma equipe de 5 caras me encontrou com martelos e serras, me perguntando o que diabos eu estava fazendo. Era exatamente o que eu queria ver. Expliquei que era um inspetor de imóveis, estava trabalhando ao lado, alguns viciados dentro me pegaram de surpresa e me perseguiram até ali. Eles me deram sinal verde e foram para fora confrontar a dupla no jardim. Aconteceu exatamente como você esperaria. Os viciados começaram a contar uma história maluca e os caras da construção os dominaram e os colocaram no chão. Chamaram a delegacia mais próxima. Eles ficaram em cima deles até a polícia chegar. Momento em que tive que esclarecer um pouco mais minha história. Toda essa situação foi absolutamente louca e eles foram levados embora com suas coisas. Agradeci muito à equipe de trabalho que me salvou. Até mesmo dei alguns cartões presente para eles mais tarde naquela semana. Houve danos mínimos à casa, exceto pelo banheiro onde eles estavam escondidos, que tinha as pichações mais loucas que você pode imaginar. Juro que parecia que estava pintado com sangue, esculpido com uma faca e queimado diretamente na madeira e no drywall. Era algo de filme, tudo loucura, culto ao diabo. Sempre senti que tive muita sorte naquele dia, já que os dois pareciam bem desorientados quando fiz minha inspeção. Se os tivesse pego quando estavam mais conscientes, quem sabe o que poderia ter acontecido.
Eu tinha cerca de 16 anos na época em que aconteceu, nos subúrbios de Nova Jersey. Eram cerca de 8 da noite e completamente escuro lá fora. Eu estava sozinho no apartamento onde morava com minha tia, no quarto andar de um prédio de apartamentos muito antigo em um complexo muito pequeno. As portas da frente para a escadaria deveriam ter campainhas e travas, mas isso era uma piada. Claramente não estavam em funcionamento desde 1956. Quando olhava pela janela da sala de estar, via o estacionamento. As paredes eram finas como papel e as janelas pareciam ser de vidro simples, porque dava para ouvir tudo lá fora, especialmente quando um carro chegava. Era quase instintivo olhar pela janela ao ouvir o som de um carro, porque, bem, éramos muito curiosos, eu acho. Naquela noite ouvi o som de uma caminhonete muito barulhenta. Meus tios moravam logo ali perto, e ambos dirigiam caminhonetes e nos visitavam regularmente. Então me levantei para verificar a janela para ver se era um deles. Desta vez não era. Era uma velha caminhonete Chevy toda enferrujada. Por dentro havia 2 adolescentes. Assim que cheguei à janela, o motorista apontou diretamente para mim, como se soubesse absolutamente quem estava procurando e onde eu estava. Isso me assustou pra caramba e dei um passo para trás. Estava prestes a ir para outro cômodo e tentar esquecer quando houve uma batida na porta do apartamento. Tudo o que consegui pensar foi: que diabos? Caminhei até a porta o mais silenciosamente possível, tentando pisar no tapete e não no piso de madeira. Encostei na porta sem tocá-la e prendi a respiração enquanto olhava pelo olho mágico. Não podia acreditar no que estava vendo. Na escadaria estavam 2 garotos adolescentes muito agitados. Estavam nervosos e inquietos, claramente sob efeito de algo, e um deles estava segurando um balde da Home Depot. E aqui é onde meu cérebro deve ter entrado em algum tipo de pânico dissociativo que voltaria para me assombrar mais tarde. No balde havia fita adesiva, uma corda, um martelo, alguns pedaços de madeira e uma faca longa e serrilhada, parecida com aquelas que se usa para cortar espuma de spray e deixá-la lisa. Me afastei imediatamente da porta. Meu cérebro estava a 1000 por hora. Por um breve momento pensei, não tem como isso ser real. Não tem como eles estarem carregando um balde cheio dessas ferramentas de assassinato bem na minha frente, para eu ver. É tão estúpido. Isso tem que ser algum tipo de brincadeira, não é? Fui até o olho mágico novamente para tentar olhar melhor para eles. Não reconheci nenhum deles. Deixe-me dizer o quanto isso foi significativo para mim. Eu era bastante popular na minha escola. Circulava entre os grupos sociais com muita facilidade. Me dava bem com todo mundo, e praticamente todo mundo me conhecia. E eu conhecia praticamente todo mundo. Parte disso, acredito, é porque entrei no ensino médio com minha autoconfiança a 1000. Passei anos horríveis no ensino fundamental, sendo intimidado implacavelmente. Quando cheguei ao ensino médio, jurei que nunca mais deixaria ninguém fazer mal contra mim. Olhando para trás, parte de mim se pergunta se toda essa minha confiança cega me blindou para o fato de que talvez eu tenha me tornado um alvo. Quando percebi que não conhecia nenhum desses caras e que eles não eram amigos fazendo alguma brincadeira estranha, meu coração afundou ainda mais. Você pensaria que a coisa mais sensata a fazer neste ponto seria ligar para a polícia, e você estaria certo, seria. Mas, é claro, não foi o que fiz. Veja, eu sabia que, se ligasse para a polícia e minha tia descobrisse, nunca mais teria um momento de paz. Minha tia já era hiperparanoica com sequestros de crianças, abuso infantil, praticamente qualquer coisa que ela já tivesse assistido em um filme do Lifetime se transformava em medo concreto para ela todos os dias. Não posso dizer o que foi preciso para convencê-la de que eu, uma adolescente de 16 anos, ficaria bem no apartamento sozinha por algumas horas à noite. Então, é claro, meu cérebro adolescente egoísta e estúpido colocou isso como prioridade, acima de, sabe, ficar vivo. Pelo olho mágico, vi que um deles havia parado de pular e se contorcer tempo suficiente para inclinar lentamente a cabeça em direção à porta, tentando ouvir algum barulho lá dentro. Eu sabia que esta era minha chance. No momento em que a orelha dele tocou a porta, recuei minha mão e bati a porta bem onde ele estava e soltei o grito mais profundo e gutural que já fiz em toda a minha vida. Ele caiu para trás e o amigo tropeçou nele. Eles se agarraram e começaram a cambalear para baixo as escadas. Cheguei até o chão e olhei pela parte inferior das cortinas da janela da frente para ver a caminhonete saindo de lá.
O pneu estava cantando. Nenhum vizinho saiu para ver se eu estava bem. E sei que me ouviram gritar. Isso foi tão aterrorizante quanto a experiência que acabei de ter. Nunca mais vi aqueles caras ou aquela caminhonete. E apesar de ter feito essa história parecer longa, o incidente inteiro não deve ter levado mais do que 8 minutos do início ao fim. Acreditei completamente que ver aquele balde cheio de ferramentas de assassinato foi o momento em que meu cérebro entrou em modo de autopreservação. E como não houve consequências, porque não falei sobre isso com ninguém, começou a parecer ainda menos real. O tempo passou, questionei isso várias vezes. Isso realmente aconteceu comigo? Mas eu sei que aconteceu. Foi tão estranho e inesperado que meu cérebro não teve o lugar certo para colocar isso. A pergunta persistente é: foi realmente aleatório ou foi realmente direcionado? E eles sabiam que eu estava em casa sozinha? Há alguns anos atrás, eu morava em uma casa grande com um monte de outros caras. Todos dividíamos o aluguel porque era muito mais barato. Todos estavam com pouco dinheiro por causa da faculdade, exceto eu. Dos 5 caras que moravam lá, eu era o único que não estava matriculado na universidade local. Um dos caras que morava lá era um amigo meu. Eu estava procurando um quarto para alugar perto do meu trabalho. E eles tinham espaço disponível. Funcionou bem para mim porque eu era muito ruim com dinheiro e realmente não podia pagar muita coisa. Como você pode imaginar, ficou bem agitado bem rápido. Todo fim de semana trazia um mini bloco de festas para a nossa casa e estávamos totalmente de acordo. Álcool, drogas, dezenas e dezenas de caras e garotas. Eu acertei em cheio porque esses caras tinham uma boa rede de contatos através da faculdade. Nunca ficamos sem e sempre nos certificamos de manter a consistência. Se fosse sexta ou sábado à noite, nossas portas estavam abertas. Mesmo que um de nós estivesse doente ou algo assim, tínhamos medo de perder alguma coisa. Eu estava preocupado que se perdêssemos um fim de semana, todo mundo encontraria outro lugar para se divertir. Queríamos manter o máximo da festa em nossa casa, e bastou uma noite ruim para todo aquele medo de perder acabar. A casa em si nem era a mesma depois, e acabei me mudando não muito tempo depois. Os outros caras tiveram que ficar lá porque a renda deles era limitada, e os nomes deles estavam no contrato de aluguel. Ficava perto da escola. Eu tinha a liberdade de economizar e sair de lá no momento em que quisesse. Honestamente, não consigo lembrar qual noite foi, mas a casa estava animada e as paredes estavam todas vibrando com música, a dança, os gritos, tudo isso. Era literalmente uma rave na nossa sala de estar, um bar de alto padrão na cozinha. Ainda assim, 2 dos nossos colegas de quarto trabalhavam como bartenders, então eles sabiam como preparar uma bebida e criar o clima. Estou falando de máquinas de fumaça, fantasias, todo tipo de coisa divertida. Entrar na cozinha era como entrar em um lounge de cassino ou algo assim. Alguns dos caras tematizavam seus quartos a cada semana. Então, um quarto seria como uma selva ou uma nave espacial ou algo assim, o que só aumentava as chances de talvez conseguir que uma garota passasse a noite com eles. Posso dizer honestamente, com uma mente clara e consciente, que esse grupo de caras era honesto e totalmente legítimo. Nunca machucaríamos ninguém ou os atrairíamos para uma situação suspeita. É uma das principais razões pelas quais tantas pessoas estavam felizes em vir e festejar conosco. Era sempre uma diversão limpa, sem drama, sem estranheza, nada disso. Apenas música, álcool e diversão. A noite progrediu como de costume, mas por volta das 11 ou meia-noite, houve algum tumulto no quintal. Tínhamos um grande terreno com grama, um pequeno pátio, uma fogueira, o conjunto completo. E você tem que lembrar que esses fins de semana eu estava completamente bêbado, então muitos dos detalhes mais finos me escapavam. Posso dizer que nunca houve tumulto em nossas festas, então no momento em que ouvimos algo escalando lá fora, sabíamos que tínhamos que dar uma olhada. 5 de nós morávamos lá, mas apenas 2 de nós, eu e um dos bartenders, fomos investigar. Havia um pequeno grupo de pessoas, então o tumulto era fácil de encontrar. 2 caras estavam se enfrentando em algum tipo de discussão, e o confronto acabou ficando físico. Era óbvio, pois suas roupas e cabelos estavam todos bagunçados. Um cara parecia um pouco mais arrumado, e o bartender o conhecia, então o levamos para um lado para descobrir a história. Mantive o olho na multidão, mas principalmente no cara envolvido na confusão. Não sei como dizer isso, mas ele parecia estranho.
Seu cabelo era longo e desgrenhado. Sua barba estava tão mal aparada que quase pensei que fosse de propósito. Ele estava vestido sujo, com roupas folgadas, sem sapatos. E quanto mais eu olhava, mais eu tinha certeza de que não conhecíamos esse cara. Me ocorreu que nossas festas poderiam ficar um pouco grandes de vez em quando. E as pessoas erradas no campus estavam começando a ouvir que podiam ficar bêbadas praticamente de graça. Enquanto eu observava esse cara, fizemos contato visual e ele estava me encarando. "O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo aqui?" Eu fui até ele. "Nada, cuide da sua vida. Apenas um mal-entendido", ele explicou. Eu já tinha bebido demais a essa altura e lembro de ficar agitado a ponto de ficar violento. "Cuide da minha vida? Ok, esta é minha casa, minha festa. Você entendeu? Você está criando problemas diretamente para mim. Então, se eu perguntar o que está acontecendo, você precisa me dizer, porque é mais meu negócio do que seu negócio. Você me entende?" Ele começa a dar alguns passos na minha direção, o que, francamente, eu não estava realmente preparado, mas não recuei, embora sentisse uma raiva fervendo sob minha pele, e esse cara simplesmente não parecia se importar. Neste ponto, o colega de quarto bartender e seu amigo, assim como outra garota, voltaram, e adivinha só? O amigo era um cara bastante certinho, e a garota era a namorada dele. Ambos corroboraram toda a história. Disseram que o cara estranho estava se comportando de forma estranha, dançando pelo quintal, e começou a cantar. Mas não em inglês, como o discurso mais louco que você já ouviu, meio cantado. Depois, ele começou a cambalear e a esbarrar nas pessoas antes de derramar uma bebida na namorada do amigo, se desculpando e tentando limpar o peito dela com as mãos. Tudo isso foi explicado, e eu me virei para o cara, que agora estava olhando entre todos nós. Ele não tinha recuado, embora ainda tivesse esse olhar louco nos olhos. "E aí, cara?" eu perguntei. "Isso soa como o que aconteceu?" O cara imediatamente começa a discutir, ficando ainda mais agitado. Ele olhou ao redor e viu a multidão de pessoas se aproximando, literalmente de todos os ângulos. Já tínhamos organizado festas por 4 meses nesse ponto, então muitas dessas pessoas se tornaram nossas amigas. O cara percebeu que estava superado, começou a se acalmar, começou a apontar o dedo para nós, dizendo que cultivamos um ambiente tóxico, todo tipo de porcaria dessa nova era. Deixamos ele pegar suas coisas e então o expulsamos pela porta da frente, nada físico, mas deixamos muito claro que se ele voltasse novamente, chamaríamos a polícia. Isso seria o mínimo de suas preocupações. Depois disso, tudo voltou ao normal. Música, dança, bebida. E isso aconteceu de ser uma daquelas noites em que realmente chutei o balde, especialmente depois de afastar aquele estranho. Dentro de meia hora de fechar a porta atrás dele, tomei 3 doses. Dizer que eu estava me sentindo bem era meio que um eufemismo. Não apenas pela bebida, mas por ter tirado aquele cara mais cedo. Algo sobre a maneira como ele se aproximou de mim imediatamente simplesmente me irritou. E obviamente, eu ainda estava pensando nele. Então o fim começou. As pessoas começaram a sair, uma por uma no começo, depois em pequenos grupos. Me vi relaxando com algumas pessoas que geralmente eram as últimas a ir embora, principalmente porque a festa não parava para elas. Eram os traficantes, sempre trazendo drogas por causa da escolha da substância deles. Eles não iriam simplesmente sair da nossa casa e ir para casa. Não. Eles simplesmente entraram nesse ciclo constante de todos os clubes diferentes e festas em casa perto da universidade. Enquanto ficava chapado com essa galera, não percebi que alguns dos meus colegas de quarto saíram com alguns dos convidados. Os 2 bartenders saíram com algumas garotas, meu amigo pessoal, e o cara que me arrumou o quarto saíram com alguns caras indo para outra festa logo ali na rua. Isso me deixou e o último colega de quarto, e ele já estava apagado no quarto dele. Eu estava surfando na onda de álcool na minha corrente sanguínea. O traficante de drogas se despediu e deu um fora pela porta da frente, me deixando sozinho com a embriaguez. Não havia chance de eu ir dormir. Eu não precisava trabalhar no dia seguinte, então decidi começar a limpar a casa. Isso geralmente era feito em time, mas como eu estava chapado e sozinho, simplesmente fiz isso sozinho. Comecei com os copos, garrafas de álcool, várias formas de lixo. Depois de meia hora, tinha 2 sacos de lixo muito cheios. Bebi cerveja e uísques enquanto trabalhava, apenas para manter a festa viva por um pouco mais, aliviar os efeitos das drogas que estavam deixando rapidamente meu sistema.
Foi quando ouvi meu colega de quarto se movendo. Olhei pelo corredor e lá estava de novo, mas na verdade não estava vindo do quarto do cara. Estava ainda dentro da casa. Vinha de um dos quartos dos bartenders, o espaço do canto com as janelas que davam para a rua. Pensei por um segundo que talvez estivesse confuso, que ele não tinha saído e ainda estava se mexendo em seu quarto. Não era incomum para esse colega de quarto desaparecer em seu quarto. Havia uma parte de mim que precisava de uma visão sobre o que quer que fosse aquele barulho, pois parecia que estava ficando mais alto a cada momento que passava. Essa parte provavelmente era a paranoia das drogas. Peguei algumas coisas do balcão, um moletom com zíper e um carregador de telefone que pertencia ao colega de quarto em questão, e fui pelo corredor. Estava dando passos meio altos, até bati na parede, para que ele soubesse que eu estava indo para aquela parte da casa. Não era incomum para nós acabarmos nos esbarrando acidentalmente em vários estados de despir. Cheguei ao final do corredor e a porta dele estava parcialmente aberta. Legal, empurrei com o pé. E quem eu vejo? Não o cara que mora neste quarto, nem mesmo alguém que mora na maldita casa. É aquele estranho de antes. E ele abre um sorriso assim que os olhos se encontram. O som que eu estava ouvindo era sua tentativa meia boca de passar pela janela, falhando em lidar com as persianas de qualquer outra forma que não fossem batendo nelas. Eram aquelas clássicas persianas de escritório dos anos 90, finas, barulhentas, e elas estavam atualmente dobradas e quebradas, além de qualquer conserto porque o cara que estava entrando tinha um braço através delas. Eu queria poder dizer que corri e joguei a bunda dele de volta pela janela, mas a paranoia na minha cabeça se transformou em pânico total. Joguei o casaco e o carregador de telefone meio para dentro do quarto e corri na direção oposta. Não tinha ideia do que fazer e só queria fazer um espaço entre mim e quem diabos era aquele cara. Olhei para trás e juro por Deus, esse cara estranho estava em câmera lenta andando pela névoa e a fumaça que pairava no corredor com o mesmo sorriso louco. Só quando olhei para baixo é que vi suas mãos segurando algo branco com os nós dos dedos bem apertados e tremendo. Estava escuro e nebuloso, então eu não podia realmente ver direito, mas a forma era de uma chave inglesa ou talvez o comprimento de um cano, algo para espancar. Virei a esquina e entrei na cozinha e olhei para o ímã das facas. Éramos chamativos e gostávamos de ter decoração chamativa assim, então todas as nossas facas de chefe ficavam em tábuas de bambu legais que colocamos na parede. Já tinha pensado nesse tipo de cenário antes e sabia exatamente qual lâmina eu ia pegar. A faca de filetar limpa, brilhante e afiada. Se você não estiver familiarizado, é a pequena fina no bloco, provavelmente com 6 ou 7 polegadas de comprimento, e é usada para cortar gordura de carne ou filetar peixe, qualquer tipo de corte preciso que você precisar. Em nossa casa, estava brilhante porque raramente a usávamos. Lembro-me apenas do ensino médio trabalhando em um restaurante no bairro, sendo ensinado sobre diferentes facas para diferentes trabalhos, quais funcionam melhor. As facas de Bahia geralmente são as mais afiadas e têm a maior capacidade de penetrar. Meu plano era enterrar toda a lâmina no pescoço ou na clavícula desse cara quando ele dobrasse o canto da cozinha. Ele seria desativado sem dúvida. Era mais violento do que eu costumava ser, mas fui pego de surpresa em um estado de espírito bastante instável. De qualquer forma, lembro-me que meu colega de quarto estava na casa. "Derek! Derek!" Eu gritei o mais alto que pude. Estava prestes a dizer "acorda", quando percebi que o cara na casa... A. Não sabia que eu estava sozinho. E B. Não sabia que Derek estava dormindo lá. Há um cara na casa. O cara que expulsamos mais cedo. Vamos pegar ele. Nenhuma resposta, é claro. Os passos que eu podia ouvir descendo o corredor pararam, embora eu pensasse que meu blefe estava funcionando. Ou pelo menos eu pensava assim. Lembro-me de nossa troca mais cedo naquela noite e senti que aquela raiva voltava. Eu podia ver o sol começando a aparecer pelas janelas agora. "Derek!" Tentei novamente. Ouvi a coisa mais doce então. Ele chamou meu nome de volta. Ele não estava tão apagado quanto eu pensava. Seu quarto estava logo atrás de onde o cara estava, então eu basicamente o tinha encurralado. De repente, pude ouvi-los lutando só um pouco mais abaixo do corredor. Corri e virei para olhar. Derek tinha o cara envolto por trás. O cano estava no chão, então eu peguei aquilo. O cara agora estava desarmado e eu corri direto para ele. Grande erro, porém. Ele estava lúcido o suficiente e flexível o suficiente para me empurrar para trás e me chutar bem no rosto.
Não sou um cara particularmente alto, e esse sujeito tinha pernas longas. Caí de lado na parede, larguei a faca, graças a Deus, que caiu inofensivamente no azulejo e fez barulho longe de nós. Esse cara começou a uivar, o que foi assustador pra caramba, mas na verdade meio que me trouxe de volta ao momento. Meio que como o casal explicou mais cedo sobre a cantoria dele. Ele estava gritando palavras estranhas que nenhum de nós jamais ouviu antes. Voltei a ficar de pé e ajudei Derek a levar o cara para o chão. Então ele me disse para correr e chamar a polícia. Essa ideia nem sequer tinha passado pela minha cabeça, provavelmente por causa de todas as drogas que eu tinha tomado. Parecia estar chamando a polícia para minha própria festa. Eventualmente, eles vieram, junto com alguns paramédicos. Eles algemaram e diagnosticaram ele. Com um pouco de ajuda da confissão do cara, ele estava chapado de LSD a noite toda. Ele estava vagando pelo campus da universidade, chorando, chapado quando ouviu algumas pessoas falando sobre uma festa em uma casa. Ele seguiu as vozes e encontrou nossa casa. Ele disse que entrou porque viu a luz e ouviu a música. Ele pensou que era um sonho. Ele estava realmente confuso por estar em um lugar estranho, como se sua realidade estivesse se desfazendo aos pedaços naquela sala de estar, enquanto dançava sem ritmo ao ritmo da música alta. Ele nem lembrava que havia sido expulso uma vez antes de nós. As drogas eram para um tipo diferente de escape, ele nos disse. Ele só queria fugir de sua realidade por um tempo, ver o que aconteceria. Acho que acabamos por ser um escape estranho para ele.